A paz do Senhor, povo santo de Deus, mais uma vez aqui para falarmos mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor e sobre o que Ele tem para as nossas vidas para esse tempo. Quero falar um pouquinho hoje da abertura a um novo tema aqui, ó. Falta de entendimento espiritual, né? Quando nós não temos entendimento espiritual, não sabemos o que está acontecendo em nossas vidas, nós também não buscamos, não procuramos a saber, né? Os nossos direitos, eu digo assim, os nossos direitos no mundo espiritual, porque Deus ele nos dá o direito, e a partir do momento que nós buscamos este conhecimento, esse entendimento no mundo espiritual, Deus abre a nossa mente e nós começamos a viver um sobrenatural, um diferente em nossas vidas, né? Desde já eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que esse vídeo chegue cada vez a mais e mais pessoas. Eu sou a missionária Cavalheiro e estou aqui para fazer a obra do Senhor juntamente com você. Tava aqui brincando um pouquinho com o meu pandeiro para poder glorificar o nome do Senhor através da nossa adoração. A nossa adoração qual que seja, você louva, você ora, o que você estiver, desde que seja adoração ao Senhor, Deus vai entender, você vai ter um entendimento no mundo espiritual e vai avançar cada dia mais e mais nível. Veja bem, aí deixa a missionária colocar os olhos, porque colocando os olhos a missionária enxerga melhor. Hoje tá só um tantinho menos frio, igreja. Veja bem, Estrela, a ignorância espiritual é uma das maiores brechas para a ação dos demônios. Quando a pessoa não conhece os seus direitos em Deus, como eu acabei de dizer, né? As armas que tem para se defender no mundo espiritual é a autoridade deixada por Jesus ao seu povo. Ela pode permitir que os espíritos malignos manipulem sua vida, mesmo tendo genuinamente nascido de novo. É o que eu disse em outros vídeos. Mesmo que você busque se converter, estar na presença do Senhor, mas se você não tampar as brechas, igreja, você vai viver sempre aquele teu pecadinho escondido, que você procura fazer quando ninguém tá vendo. Outros que pregam a palavra do Senhor e manipulam a boca do Senhor, que é o evangelho sagrado, né? Então vivem um engano. Então quando nós conhecemos nós temos um entendimento espiritual e sabemos o que Deus tem para nós vamos em busca do conhecimento e nós passamos a entender aquilo que Deus tem para nós neste tempo. E o que Deus tem para nós neste tempo é que nós levemos a palavra do Senhor genuinamente, né? Para que nós tenhamos clareza espiritual e possamos ser libertos pelos laços malignos, as opressões malignas que são os nossos pecados, porque nós precisamos ter o pecado para a opressão maligna poder trabalhar em cima desse jugo, né? Então não é o maligno, é o que nós fazemos, é a brecha que nós abrimos para que Satanás venha atuar em nossas vidas. Veja bem, essa é a explicação pelo fato, muitas vezes vemos as pessoas sinceras que confessam a sua fé em Jesus e nascem de novo e voltam a ficar endemoninhados. Não é nem endemoniados, é endemoninhados, são ninhos, né? Então nós temos que entender que nós temos sim a legalidade para buscar em Deus o conhecimento e fechar as nossas brechas, para que nós não venhamos fazer aquele pecado repetitivo, se tornando a iniquidade das nossas vidas, e automaticamente o amor do nosso coração contra o nosso Espírito Santo de Deus esfriará. E eu e você sabemos disso. O que nós queremos nesse tempo? Nós queremos o amor de Jesus, mas muitas vezes, e o perdão de Jesus, mas muitas vezes nós não queremos nos libertar dos nossos pecadinhos, aqueles que nós guardamos, né? Aquilo que está no oculto e no escondido, e automaticamente é lógico que Satanás vai ocupar a casa dele, que é a casa vazia, como eu mencionei no vídeo passado, que foi o título, se eu não me engano, do vídeo anterior, né? Não lhe foi ensinado acerca de fechar as portas através da fé e impedir que os demônios entrem? Veja bem, eles não sabem que tem este poder e autoridade, por isso não exercem. Você tem que saber o poder que Deus te deu no mundo espiritual. Resultado, embora a casa não esteja vazia, o Espírito Santo está no espírito da pessoa, a alma e o corpo estão com as portas abertas devido à ignorância. Veja bem, você está em Jesus.
Você está em Cristo, você está servindo a um Deus vivo, mas você, por não conhecer a verdade genuína, você vive e continua na ignorância, que é sem saber o poder que você tem no mundo espiritual de expulsar esses demônios. Demônio da bebida, que é o espírito de Zé Pilintra. Zé Pilintra gosta de uma encrenca, ele gosta que você beba e que depois você fique arrumando confusão. E depois vou te dizer mais, se alguém acontecer, que muitas vezes acontecem por causa da bebedeira, por causa de vícios, acontecem brigas, que é o espírito que atua, é o Zé Pilintra. Ele atua, ele faz você brigar e depois ele sai e deixa você sozinho com as autoridades competentes, Então, por as autoridades competentes saber que você está embriagado, está sobre entorpecentes, outras vezes, eles dizem, ele está bêbado, por isso ele fez isso. Você sabe que é o inimigo que age na tua vida através dessa legalidade para que você venha pecar. No caso, após você beber, entra o demônio da ira, se você não sabe. E ele age com o espírito de confusão. E o espírito de confusão, ele implica intrigas com o teu vizinho, ele traz morte, ele traz a falta de disciplina, que são palavrões que nós chamamos, a nossa falta de comportamento, A mulher se torna promíscua, ela não sabe nem o que ela faz, porque ela faz sexo casual. Então tem tudo isso, que ela faz a prática da masturbação, ela faz muitos cometem a prática do roubo. Por isso existe hierarquias de demônios, porque existem níveis de pessoas que praticam certos maus, certos pecados, aonde você vem a pecar, sem entender. Quando você se converte, você entrega teu caminho ao Senhor. Mas eu vou deixar aqui uma palavrinha, um testemunho. A missionária tem tanto testemunho, Estrela. Por quê? Porque são 20 anos de experiência. Até agora, há poucos minutos, eu estava aqui treinando no meu pandeiro e eu falei, Senhor, é isso mesmo que tu quer que eu fale para a tua igreja? Porque se a gente for considerar o nosso período na igreja, o nosso período na presença do Senhor, nós somos criança, nós somos bebês ainda, Porque nós sempre somos sujeitos a cair, sempre somos sujeitos a pecar. Então aqui, veja bem, Colossenses é a palavra do Senhor para hoje. Colossenses capítulo 1 e versículo 13, que nos diz: a excelência, veja bem, a excelência é algo excelente. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Quando a obra de Deus em nossas vidas, ela é genuína, nós nos tornamos um verdadeiro cristão. Deus se torna um Deus por excelência na nossa vida. E nós acabamos entendendo, não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Por quê? Porque verdadeiramente nós estamos sendo libertos. Veja bem, Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho de seu amor. Vamos ler o 14. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados, ou seja, dos nossos pecados. Satanás, ele não terá a legalidade sobre a tua vida. Quando Satanás vir, nós vamos poder dizer, pois também, como diz lá em Mateus capítulo 16, e versículo 18, para nós sabermos quem nós somos em Cristo, quem nos chamou, quem nos escolheu para uma grande obra. Veja bem, Mateus 16, 18, Ali a confissão de Pedro, aonde Pedro confessa, Olha aqui, eu vou ler um versículo antes, o 17, para você entender. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. O 18 que eu iria ler para você. Pois também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja bem,
É sobre nós. Deus quer fazer de nós uma igreja verdadeira. Ele quer edificar a nossa fé, a nossa vida. Ele nos escolheu para uma grande obra. E aqui em Colossenses 1, você vê a excelência de uma pessoa na obra de Cristo, quando ele faz a obra de Cristo, né? Porque Cristo nos libertou do império das trevas. Ele nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Então não tem por que nós duvidarmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O vídeo de hoje traz para nós, para que nós venhamos buscar o entendimento espiritual, para que nós não vivamos esse déficit. Nós estamos lá dentro da igreja, mas comendo mosca. Não! Ele quer que nós vivemos a verdade genuína. Quando Satanás vir na nossa direção, nós vamos repreender em nome de Jesus, porque todo jugo nos foi tirado a cegueira, e hoje o Espírito Santo de Deus está querendo falar para nós. O que o Espírito Santo de Deus quer falar para nós, né? Eu vos libertei, e você que está aí do outro lado, entenda, o Espírito Santo tem a transformação completa para a tua vida. Ele quer abrir o teu entendimento, e ele quer que você seja um servo de valor. Ele é nosso Deus por excelência. Ele não quer que você viva enganado, comendo as bolotas desse mundo, ou dentro da igreja e continuar endemoninhado, cheio de demônios. Desculpa, hoje não tem código, igreja é propósito, é busca incessante, porque é assim, se nós queremos alcançar níveis espirituais na presença do Senhor, nós temos que viver a renúncia, né? Deixa eu ler aqui uma coisa para você. Devemos ensinar a todos os crentes que eles não precisam ficar endemoniados, e também devemos mostrá-los as armas para resistir aos ataques demoníacos: jejum, oração e palavra, ok? Já entendemos e vamos fazer isto. O processo de consolidação de alguém que foi liberto deve conter o ensino sobre a fé, autoridade do crente, resistência espiritual, poder do sangue de Jesus e etc. Olha quantas coisas. Se a pessoa não souber que pode exercer o domínio sobre aquelas que a dominavam, sobre aquelas coisas que a dominavam, né? Não o fará, e assim dará lugar a Satanás em sua vida. Então, nós temos aqui algumas coisas. O ensino da fé. O teu líder, você vai buscar um líder se você não tem, porque este é um novo tempo de Deus na tua vida. O teu líder, ele tem que primeiramente ensinar que você pode buscar a Deus e alcançar os teus objetivos em Cristo através da fé. Outra coisa, a autoridade do Espírito Santo de Deus. Não tenha medo. A partir do momento que você tem a fé de Deus que Ele te dá, você vai entender que você pode estender a tua mão e dizer assim: sai da minha frente, Satanás. A autoridade. Isso se chama autoridade. Quando tá lá o líder do mundo, que você tá lá no teu trabalho, ou você tá lá naquele lugar que a gente sabe que são as hierarquias de demônios, e você sabe que o teu nome tá rodando porque você fez alguma coisa errada, né? Se você tem autoridade do reino de Deus para se defender, você não vai se defender? Lá no mundo você não vai dar a tua justificativa? Você não sabe que você tá falando a verdade? Então você tem autoridade para falar sobre aquilo. Então é a autoridade do crente. No mundo espiritual, você tem que ter autoridade também, porque Deus não quer um crente moloida. Ele quer um crente corajoso, um cristão corajoso, verdadeiramente liberto. Ele não chama corpo mole, ele chama gente firme, gente de autoridade, entendeu? Porque automaticamente, se você tem muito demônio, muito demônio, quando você se converter, você vai ter que orar e você vai conhecer a hierarquia dos anjos. Você vai entender que não é a hierarquia do inferno que vai prevalecer, é a hierarquia do céu. E você vai dizer: opa, eu tenho autoridade. Por quê? Porque se você tem autoridade para xingar, você tem autoridade para se prostituir, você tem autoridade para se masturbar, você tem autoridade de Satanás para usar maconha, para cheirar cocaína, você tem autoridade quando você vai para o reino de Deus, você vai buscar as coisas do céu, você tem que ter autoridade para repreender as obras das trevas, que é isso que Deus quer. E você tem autoridade, você só tá com medo, você só não quer se colocar. Não é? Resistência espiritual. A palavra de Deus vai nos dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É aquelas ofertas, as bandejas do inferno que Satanás te manda, te traz e te oferece, e você pega. Então, se você resistir, você vai vencer, não é mesmo?
No poder do sangue de Jesus. Se você sabe, o meu cachorro que fez xixi na minha cortina. Aí, se você sabe que se você buscar pelo sangue de Jesus, você vai vencer, não é, Estrela? Então você não pode ter medo. Vai, se coloca aos pés do Senhor. Creia que Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. Você vai ser um servo por excelência. Deus vai revelar a excelência dele na tua vida. Deus vai te libertar de uma maneira tão poderosa, que o ímpio vai olhar para você e vai dizer: não, essa não é a Vitória. Não, hoje eu não sou só a Vitória. Eu sou a irmã Rosângela Vitória Cavalheiro. Assim é que o Espírito Santo quer que eu seja um vaso valoroso nas mãos do Senhor, que faz a obra genuína, entende? Eu não quero mais participar das obras do mundo, então eu tenho que me fortalecer no sangue de Jesus. Eu não posso perder a minha paciência, que é quando eu estava no mundo, eu me irava por qualquer coisinha, qualquer coisa que Satanás fazia contra mim. Eu já digo logo Satanás, porque ele usa os adeptos dele e Jesus usa os vasos dele. Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque a partir do momento que Satanás vem ali na minha porta me afrontar, ou eu dou as costas para ele, ou eu repreendo ele em nome de Jesus. É no sangue de Jesus. Eu não sou nada, eu não faço nada, eu não sou ninguém, e eu sou sujeita sim a pecar, mas a partir do momento que nós sacrificamos a nossa carne e entregamos a nossa vida verdadeiramente a Jesus, estrelas, nós começamos a vencer cada dia, começamos a dar os nossos passos na presença do Senhor, nós começamos a vencer na presença do Senhor. Eu quero dizer para você, eu não digo que será hoje, mas eu quero dizer para você em um outro vídeo que eu vou gravar, o milagre que Deus fez no meu nome desde a minha infância. Eu era muito criança e havia algo que falava ao meu ouvido, e hoje eu já agradeço por coisas que ontem eu orava. Então eu quero dizer para você, não tenha medo, faça provas com Deus na sua vida, faça aquilo que Deus quer. Ah, Senhor, eu faço, mas a própria palavra de Deus diz: fazei prova de mim. Então vamos fazer prova com o Senhor, se é isso mesmo que o Senhor quer para as nossas vidas. Por quê? A partir do momento que você fizer provas com Ele e for um servo valoroso, um servo por excelência em Cristo, Deus vai se revelar para você, estrela. Deus vai falar para você que Ele quer sim que você faça a obra dele. E amanhã ou depois você já vai começar a agradecer por coisas que ontem você orava. E hoje eu vejo que tem uma irmã que eu sigo nas redes sociais assiduamente. Eu sigo a ela, eu não vou citar o nome dela aqui, porque muita gente, o inimigo é sujo, vai dizer: ah, ela quer engajamento. Não. Quando Deus elevar o nível deste canal, Deus vai elevar a sua vida também, porque Deus vai provar por excelência que Ele é na minha vida e na tua vida. E nós não devemos duvidar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque o que Ele tem para a nossa vida é um grande chamado, é um chamado à excelência, e nós não podemos duvidar o quão foi poderosa a nossa libertação. Então nós temos que acreditar, assim como Deus chamou Pedro para edificar a igreja dele, assim Deus está chamando eu e você. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz com você, por vocês estarem aqui. Mais uma vez peço seu like e se inscreva no canal, deixa aqui seus comentários, a sua vivência. E nós vamos cada dia evoluindo na presença do Senhor. E assim Deus vai edificando a igreja dele. E nós vamos caminhando por fé e não por vista, né? Deus nos escolheu por cabeça e não por cauda. Então nós temos que acreditar que a excelência de Deus chegou nesse tempo na nossa vida. E nós não podemos guardar só para nós, não é verdade, estrelas? Nós temos que passar adiante o conhecimento que Deus quer para a igreja dele, né? Para as ovelhas dele. Então nós vamos fazendo aqui a obra do Senhor, agradecendo a Ele por tudo. Quero pedir as orações da igreja para que nós possamos unidos, de mãos dadas,
vencer as opressões malignas, as lutas do dia a dia. Eu tenho por certo que Deus vai te libertar de todos os julgos que Satanás tem colocado em cima dos teus ombros. E você vai ver que o fardo do Senhor é leve e suave, né? Na presença dele, nós vencemos a cada dia. Eu quero te agradecer mais uma vez, te desejar uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Não sei que dia esse vídeo vai chegar até você, mas eu creio que poderosamente Deus irá fazer um grande milagre na sua vida e você vai passar adiante a obra do Senhor, ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.